No vídeo de hoje, damos início à nossa grande jornada pelas personalidades e relacionamento. E antes de começar, aproveita agora, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais. Eu sou Suelene Mosquen, terapeuta e uma eterna e apaixonada pelos estudos da mente humana. E antes de realmente iniciar a nossa mini aula de hoje, eu queria deixar bem claro para você e frisar o seguinte: não existe certo, não existe errado, não existe bom ou ruim. O que existe são pessoas com características e nuances intrínsecas delas próprias, assim como eu, você, e isso que faz a grande mágica das nossas vidas. Imagina se todo mundo fosse igual. Imagina se a gente não pudesse ser diferente. Então, lembrando para você que a partir de hoje nós estudaremos todas essas nuances, com todos os tipos de pessoas, com todos os grupos que fazem parte da beleza que é ser humano. Lá em 1928 surge onde nós vamos nos basear, que é o sistema DISC. É um sistema americano e que nós vamos trazer todas as informações do que esse sistema busca caracterizar as personalidades e os tipos de pessoas. E o que o DISC faz? O DISC tem uma importância imensa, porque ele agrupa características importantes para esses 4 grupos. Vamos falar um pouco do primeiro grupo, que é especialmente o grupo que nós falaremos hoje, que são os dominadores. Eles são chamados também de tubarões. Os analíticos são chamados também de lobos, os influenciadores chamados de águias e os estáveis chamados de golfinhos, e para alguns outros estudiosos que também criaram outras formas de lidar com isso, também podem ser chamados de gatos. Pegando esse gancho, vamos falar do grande grupo chamado grupo dos pragmáticos. Se eu pudesse definir para você quem são os pragmáticos, com uma palavra: razão. São extremamente racionais. Digamos o seguinte: não que eles não tenham sentimento ou eles não tenham emoções, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eles têm dificuldade de emocionalizar as coisas, as pessoas, as atitudes. Então eles têm essa característica mais imponente e racional. Então todas as atitudes, as ações e todas as coisas à sua volta, eles vão estar sempre com um ponto de razão. Os pragmáticos nós podemos dividir nos dominadores e nos analíticos, e especialmente hoje vamos falar do nosso grupo dos dominadores. E para falar deles, agora caneta e papel na mão, porque eu vou falar das 5 principais características que esse grupo tem especial. Como eu já frisei e vou repetir, não significa que é bom ou ruim. Eu gosto de falar isso porque eu recebo muito essa pergunta. Suelene, então isso é ruim? Não quer que seja ruim. Dependendo da situação, dependendo às vezes do desequilíbrio e do excesso, vão gerar algumas situações não muito legais, não muito interessantes para o convívio e para os relacionamentos. Então vamos para a característica número 1. Eles são decididos. É aquele grupo de pessoa que quando eles tomam uma decisão, dificilmente eles voltam atrás. Isso é bom? Lógico que é bom. Quem não quer ser uma pessoa mais decidida, quem não quer bater o pé e falar, bom, agora eu vou fazer, ou qualquer outro tipo de decisão. Em contrapartida, com esse pragmatismo muito decidido, às vezes eles perdem um pouco a chance de novos relacionamentos, ou com a mesma pessoa, ou com sociedades que deixaram de ser feitas, porque eles são tão decididos que eles acabam cortando, e isso se torna às vezes até orgulho. E o orgulho, ele faz com que a gente perca grande parte das nossas vidas. Agora vamos para a característica número 2, persistentes. São extremamente focados. A persistência deles faz, a maioria das vezes, eles chegarem onde eles querem. O problema é que às vezes persistir tanto
Às vezes as pessoas sabem que aquilo vai dar errado, mas eles persistem e às vezes acabam dando realmente com a cara na parede, digamos assim. Agora vamos para a característica número 3. São autoridade. Eles têm essa imponência de autoridade, às vezes no tom da voz, o jeito como lida com as pessoas, e isso é bom, né? Quem não gostaria também de ter uma certa autoridade, firmeza na voz, nas palavras, porque eles já são decididos, são persistentes e eles trazem essa autoridade. O problema é que eles podem se tornar autoritários e passar essa impressão de que são arrogantes. E isso as pessoas têm dificuldade de lidar. Por isso que às vezes eles são considerados um grupo bastante difícil, por eles terem essa característica bastante imponente. E agora a característica número 4, empreendedores. Eles são natos no empreendedorismo. Juntando todas as características anteriores, eles se tornam grandes empresários na maioria das vezes. Então, se você imaginar, se ele tem todas essas características, algumas vezes pode dar algumas coisas erradas, claro, porque eles insistem, persistem tanto em uma coisa que às vezes todo mundo sabe que não vai acontecer, mas eles são assim. E se der errado, tudo bem, a gente parte para a próxima. É basicamente isso. E para finalizar, as 5 características mais importantes, a poderosa praticidade. Práticos, objetivos e diretos, os dominadores são os caras nesse sentido. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Praticidade é o que o mundo pede hoje. O nosso mundo é pragmático. Porém, quando a gente lida um pouco mais com a sensibilidade das pessoas, eles têm essa dificuldade. Eles não conseguem avaliar qual é o cenário emocional ou sensível das outras pessoas. Isso, se a gente pegar em relacionamentos entre marido e mulher, isso pode trazer algumas dificuldades. Geralmente, que seja o marido ou a esposa muito práticos, eles perdem os detalhes do relacionamento. E às vezes não, a maioria das vezes, ou quase na sua totalidade, as coisas se perdem nos detalhes. Então, se você tem dessas características, começa a se observar um pouco mais, ou se você conhece alguém que tem dessas características, começa a observar. No nosso próximo vídeo, que agora, ainda essa semana, nós vamos falar como lidar com esse tipo de personalidade, esses tipos de comportamentos, e aí eu vou trazer para vocês algumas formas de lidar, algumas palavras, algumas frases, algumas coisas importantes para vocês conseguirem lidar com esse tipo de personalidade. Nós não somos uma coisa só. Às vezes você vai estar mais sensível, você vai estar mais prático, você vai estar mais emocional, depende muito do momento. Mas nós temos essa característica mais marcante. Quando você olha para a pessoa e fala, fulano é isso, isso faz com que a personalidade dele tenha essa tendência a ser daquela forma. E para finalizar, eu convido você para ir lá no nosso site www.omelhorterapeuta.com.br. Lá vai estar o primeiro exercício dessa nossa primeira e maravilhosa aula, que eu espero que você tenha gostado bastante. E lembrando que a nossa próxima mini aula, a nossa próxima aula vai ser sobre como lidar com esse tipo de personalidade. E aqui eu te deixo um grande abraço, fica com Deus, um beijo na alma e eu te aguardo ansiosamente para o próximo vídeo.